Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus com vocês, com a vida de vocês, com a família de vocês e com os negócios de vocês. Sejam muito bem-vindos a este encontro semanal com Deus, para receber aqui instrução dEle, instrução do seu Espírito, instrução da sua palavra. Meu sincero e caloroso abraço a você que nos acompanham todos os domingos, que está aí ligadinhos no Facebook para assistir à Escola Bíblica Candelária. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos manifestar a nossa alegria e gratidão por estarmos aqui na tua casa. Todo o teu povo, meu Deus, que se encontra aqui junto comigo, estão na mesma fé, no mesmo propósito. Viemos ouvir a tua voz, viemos ouvir a tua direção, viemos ouvir a tua orientação. Recebe nossa gratidão, meu Deus, pelo dia de hoje, pela noite que passou, o dia e a tarde que já estamos desfrutando aqui na tua casa. Um dia, como disse antes, lindo, um dia belo, Senhor, ensolarado, um dia que o Senhor fez. Por isso, precisamos nos alegrar e nos regozijar nele. Queremos pedir, meu Deus, por todas aquelas pessoas que foram afetadas de forma trágica pelas inundações, pelas muitas chuvas que caíram na região metropolitana aqui em Recife, Jaboatão e demais cidades. Pedimos, meu Deus, que a tua mão venha com socorro e providência para essas pessoas. Em nome de Jesus nós oramos também por aqueles que estão em trânsito, vindo à tua casa, que em segurança sejam trazidos até este lugar, porque este lugar é o lugar de encontro, é o lugar de renovo, é o lugar de restauração, é o lugar de cura, é o lugar de salvação. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar a aula. Canaã, a terra prometida. Começamos o nosso segundo quadrimestre e temos muita coisa a aprender, né, Jonas? Quem conhece a história de Josué sabe. E nós vamos caminhar com Josué. Eu quero levar você a caminhar, né, João, com Josué naquelas terras desérticas, quentes, áridas, mas vendo milagres acontecerem naquele lugar. Porque o mais esplêndido, o mais maravilhoso das histórias do povo de Deus são exatamente os acontecimentos inéditos, né? Coisas que a mente humana é incapaz de imaginar. E Deus usou de muita graça, de favor com aquele povo, e aconteceram coisas extraordinárias, e nós vamos passar por isso. Mas, claro, eu quero primeiramente trazer para vocês um esclarecimento sobre duas coisas que nós não podemos deixar de entender antes de iniciarmos a leitura do texto. Primeiro, nós temos que entender este enigmático título: Canaã, a terra prometida. Existe aqui uma designação, não é? Existe um título que é uma designação de um lugar, Canaã. Mas nesse título está contido, Alexandre, uma afirmação de promessa. Ou seja, essa terra é uma terra que foi prometida. Precisamos entender essa configuração, esse momento que viveu Israel. Por que Canaã? Por que terra prometida? E segundo, nós vamos entender um pouco sobre este homem diferenciado, homem de valor, chamado Josué. Então são duas coisas que nós precisamos compreender como introdução, para que a gente possa começar então a viajar com Josué e todo Israel de Deus em direção à terra prometida. Amém? Muito bem. Então,
Tudo começou com um plano e com uma promessa. Tudo começou com um plano e uma promessa. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Elias, foi assim com Elizabeth? Existia um plano e fez a ela uma promessa? Parece que você cumpriu. Viu como funciona? Não é, Zé? Viu como funciona? Existia um plano, porque não se faz uma promessa de alguma coisa sem antes se planejar. Então havia um plano, não é? Havia um plano. Não foi simplesmente uma promessa dada por alguém que pode realizar o que desejar. Não. Antes da promessa existia um plano. E para saber sobre quem fez o plano e quem fez esta promessa, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. E nós vamos voltar ao início, onde tudo começou. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sendo uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe mostrou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ok. Para onde eles partiram? Muito bem. Vamos considerar aqui as promessas que foram feitas a Abraão. Existem basicamente 3 promessas que Deus fez a Abraão. Primeiro, ele prometeu um lugar, ele prometeu uma terra. Segundo, Deus prometeu uma nação de descendentes que seria grandiosa em termos numéricos. Ele disse que seria numerosa. E ele faz uma analogia com areias da terra, estrelas do céu, que ninguém poderia nem contar. E em terceiro lugar, essa promessa, ela também, nela estava contida a promessa espiritual de descendência. Então, basicamente, existiam três, essa promessa foi dividida em 3. Primeiro, terra, depois uma nação de descendentes numerosos e também uma promessa espiritual de descendência. Aqui, Deus disse a Abraão, 12:7, que vamos ler daqui a pouco. Ele diz assim: darei à tua descendência esta terra. Depois a promessa, ela se estende um pouco mais. Em Gênesis 15, você anota, Gênesis 15, 18 a 21. Olha o que é que Deus diz a Abraão sobre esta terra que ele promete dar à descendência dele. A promessa é para dar a terra à descendência. O versículo 18 a 21 diz assim, capítulo 15: nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes. A quem ele prometeu? A Abraão, para dar a quem? Aos descendentes de Abraão. Eu prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. 19, incluindo, e aí o Senhor amplia os olhos de Abraão para mostrar que a terra, ela tinha algumas partes agregadas.
que estavam fora dos limites dos rios e do Egito, do rio Eufrates e do Egito. Aí ele diz assim, ó, incluindo as terras dos queneus, era um dos povos que vivia por ali em Canaã, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. E a prova agora, vou passar aqui para os irmãos, uma prova é para vocês repetirem o nome dessas nações que viviam ali. Pergunte não, que nem o irmão Isaías lembra, né? A gente tem que ler mesmo. Tudo termina com eu, né, Lê? Muito bem. A segunda parte da promessa, que são os descendentes numerosos, é encontrado no versículo 16 do capítulo 13. Versículo 16 do capítulo 13 de Gênesis. Diz assim, anota. O versículo 16 do capítulo 13 diz o seguinte: onde Deus disse a Abraão: farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó da terra, assim também não será possível contar os seus descendentes. Então entendam que a promessa, ela não é simplesmente a promessa de um lugar. Deus não promete para os descendentes de Abraão apenas um lugar para eles ficarem, para ali servirem a Deus, prosperarem e serem numerosos. Não. Deus promete muito mais. Essa promessa, ela está dividida aqui em 3. Então vamos lá. Eles vão se tornar tantos que vai ser impossível contar, como é impossível contar os grãos de areia. A promessa de descendência espiritual encontra-se no versículo 18 do capítulo 22, que é a terceira parte da promessa. O versículo 18 do capítulo 22, e diz assim: Abraão, por meio de seus descendentes, eu abençoarei todas as nações. Deus não está se referindo aos descendentes diretos, sanguíneos de Abraão. Deus está se referindo a todas as nações, ou seja, aonde alcançar essa promessa. E de todas as nações, de todos os povos que se agregarem a esta fé, onde tudo começou lá em Abraão, Deus vai abençoar, que também serão descendentes espirituais de Abraão. Eu, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu lhe ordenei. Aqui a primeira lição que a gente pode parar para entender. Porque você fez o que eu ordenei, todas as nações do mundo eu abençoarei nos seus descendentes. Eu estou lendo o versículo de trás para frente, para que você entenda que os nossos descendentes abençoados serão aqui, ali e além, se nós fizermos exatamente aquilo que o Senhor nos ordenar. Assim como foi com Abraão, será com você, Elias. Assim como foi com Abraão, será com você, Nina. Assim como foi com Abraão, será comigo, se eu obedecer. Ele finaliza dizendo: porque você fez tudo que eu, o texto diz, lhe mandei, eu lhe ordenei. Isso é lindo. Estas promessas, irmãos, são muito importantes. Na verdade, todo o resto da Bíblia, o Antigo e o Novo, todo o resto da Bíblia, elas se desenvolvem dentro dessas promessas. Tudo é desenvolvido dentro dela. Sem ela, o Velho Testamento se desenvolve nas duas primeiras promessas.
e o Novo Testamento na terceira, que somos nós, os descendentes espirituais de Abraão. Então há um cumprimento, não é? Verdadeiro, real, pleno, daquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 12, onde tudo começou, onde Canaã surge, onde o projeto de Deus surge e a promessa dele surge depois do plano. Ele traça o plano, chama Abraão e lhe dá a promessa: vou dar aos seus descendentes Canaã. Vamos lá, então vamos adiante agora, para a gente então avançar. Então, eu falei que precisávamos conhecer um pouco mais sobre essas duas coisas. Primeiro, o enigmático título Canaã, a terra prometida. E nós acabamos de ver agora por que está Canaã. Porque lá no início, em Gênesis 12, Deus tinha esse plano, fez a promessa, e a promessa estava inclusa a terra de Canaã. Tá certo? Então tudo começou lá. Não foi agora. Essa terra prometida, que Josué vai conquistar, que nós vamos com ele nessa guerra, nessas batalhas, que são muitas, não vai ser uma só, vão ser diversas. As batalhas, elas vão se desenvolver no campo de batalha, lá no cenário desértico, mas elas vão se desenvolver também na alma e na mente desse líder, que tem a responsabilidade de conduzir uma nação inteira, de mais de 2 milhões de pessoas. Então vimos agora, entendemos por que o título, porque Canaã é a terra prometida, sabemos quem teve o plano, e sabemos quem fez a promessa, e sabemos que essa terra é a promessa. Amém? Agora, é a segunda coisa, sobre Josué, esse homem de valor diferenciado, que é a segunda coisa que nós precisamos entender para poder começar a estudar ou partir com ele para Canaã. Muito bem. O homem que foi escolhido por Deus, selecionado pelo Senhor, né? Foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, Rosângela, e liderar todo esse povo nessas grandes conquistas. Nós sabemos quem ele é. Foi Josué. Eu perguntar aqui, todo mundo sabe. Quem sucedeu Moisés? Josué. Agora, tem algumas perguntas, tem algumas questões que nós precisamos entender um pouquinho mais sobre essa personalidade tão importante, tão robusta, né? De coragem, de fé no Antigo Testamento, citados no Novo Testamento, que a gente precisa entender, precisa compreender quem é este homem. Então vamos avançar aqui. E eu desejo fazer umas perguntas aqui a vocês. Quem sabe, a você também que está aí do outro lado, você pode até responder. Quem sabe qual foi o nome original de Josué? O seu nome de nascimento? Quem lembra? O nome de nascimento. Ele nasceu, papai botou o nome. Quem disse? Foi? Muito bem, parabéns. Oséias. O pastor está ali, já vai lhe dar um prêmio. Oséias. Agora, para provar o que ela está dizendo, o que ela está afirmando, e eu estou concordando, vamos para a Bíblia. Números 13, versículo 8. Números capítulo 13 e o versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Agora, não explicou muito. Afirmou, mas não explicou. Não é? Oséias, filho de Nun, tudo bem. Mas esse Oséias é Josué? Vamos ver. Da tribo de Efraim, essa leitura, ela está sendo feita naquela ocasião, Gregório, que Moisés manda separar de cada tribo o principal filho, aquele que era o líder, que era o general, que era aquele que comandava a tribo, que nos problemas mais difíceis era ele que estava lá. Por quê? Porque era ele o líder. Era aquele que tomava a frente, que era o capitão, não é? Das forças militares da tribo. Não de Israel, mas daquela tribo. E vocês não lembram, mas nós já estudamos a quantidade de membros que tinha uma tribo dessa.
Está na Bíblia, irmãos? Está. Eu não vou dizer agora porque a gente já estudou e a gente vai demorar muito. Mas não era pouco não. Era 300 mil, era 200 mil, 100 mil. Será que é pouca gente? E esse líder comandava esses homens todos. Pois não. Números, capítulo 13, versículo 8. Anotem. Então, o Elias leu aqui: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Era uma chamada. Era uma chamada. Isso era feito numa grande concentração, e nessa grande concentração se reuniam os chefes das tribos, e boa parte delas que eram conselheiros, e ali era tocado as trombetas, e cada tribo tocava a sua, e era chamado o nome daquela pessoa que ia representar a tribo. Representar em quê, irmão Isaías? Representar na viagem que Moisés queria que fizessem até a terra, como espias de Canaã. Então, das 12 tribos, foi separado um, que era o principal, que era aquele era o corajoso, era aquele que comandava. E Josué foi um deles. E aqui diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Agora, para saber se Josué é de fato Oséias, o filho de Nun, a gente vai ler em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. E o versículo é o 44. Veio Moisés e falou todas as palavras deste canto aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Nun. E quem? Josué, filho de quem? De Nun. Aqui ele já tinha tido o seu nome alterado. E você vai saber porque foi mudado, não é? Mas ele já tinha o seu nome alterado, de Oséias para Josué. E há uma razão específica para isso. Você sabe que Deus, Ele quando muda, Neuza, o nome de uma pessoa, é porque Ele está mudando a vida e o destino dessa pessoa. Ele está mudando os destinos dessa pessoa. Ele tem algo preparado para essa pessoa. O que passou, passou. Mas daqui para frente você agora vai se chamar. Por quê? Porque Deus tem uma nova história na vida dessa pessoa. Deuteronômio 32, 44. E para confirmar, e se em algumas Bíblias, como a de Wagner e a de Amara, ainda tem Oséias, nós vamos ler Êxodo 33. Êxodo 33 e o versículo 11. Êxodo 33 e o versículo 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém o que é que diz aí, Angélica? Porém Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ele ficava onde? Ficava na tenda. Então, Oséias é Josué, filho de Nun. O nome Nun é citado porque ele tinha uma grande relevância na tribo, o pai de Josué. E nós vamos conhecer um pouquinho mais adiante, tá certo? Segunda pergunta. Primeira pergunta foi: quem sabe o nome original de Josué? O seu nome de nascimento? Oséias. Fica provado que Oséias é o filho de Nun. Josué é o mesmo Oséias que é o filho de Nun. Segundo,
Quem mudou o nome de Oséias para Josué? Moisés. Muito bem. O que é que ele fez? Ele adicionou o nome divino e o chamou de Ioshua, que significa Jeová é salvação. Números capítulo 13, versículo 16. Anote aí, nós não vamos ler. E como eu disse a você, na Bíblia, a mudança de nome é algo significativo. Sim ou não? Anotaram não? Números 13, versículo 16. Na Bíblia, a mudança de nome é muito significativo. Quando Deus autoriza, determina, ou Ele próprio faz a mudança do nome, é porque Ele tem o objetivo de mudar a vida dessa pessoa. E é o caso, eu vou dizer o nome que foi mudado e vocês vão me dizer quem é a pessoa anterior. Exemplo: Israel. Jacó foi mudado para Israel. Pedro. Como era? Simão. O nome dele era Simão. E Jesus mudou a Pedro. Paulo. Houve modificações no nome e na vida dessas pessoas, nos destinos dessas pessoas. Ou seja, eles passaram a ser outras pessoas. Por quê? Porque eles tinham outros propósitos, outros planos. Deus tinha outros planos para eles. E eles tinham que mudar o nome. Por quê? Porque o nome é muito significativo na cultura hebraica e para Deus. E aí Deus alterava o nome da pessoa, como fez com Oséias. Terceiro, agora aqui vou embolar um pouquinho, vou complicar um pouquinho. Existe na Bíblia, terceira pergunta, existe na Bíblia outros homens que levaram também o mesmo nome de Josué? Vamos lá. Se alguém lhe dissesse: Gregório, Josué foi o sumo sacerdote, você imediatamente ia corrigir: não, meu irmão, Josué não foi sumo sacerdote. Foi? Não. Quem foi Josué? Deixa eu lhe explicar. E aí você chamava ele à parte, né, para não causar nenhum constrangimento, e ia dizer a ele: irmão, Josué foi o sucessor de Moisés, foi o líder da tribo Efraim, ele foi o comandante das tropas de Israel, foi ele que liderou a entrada de Israel, não é, na terra prometida, não é? Você ia explicar isso para ele, não era isso que você ia fazer? Provavelmente, não é? Mas só que esse irmão, ele fez uma afirmação verdadeira também, não é? Então vamos lá. Para provar que a afirmação dele era verdadeira, ele ia dizer para você, dizer para Gregório: ah, Gregório, eu entendo, mas não é esse Josué que eu estou falando. Eu estou falando de um Josué que está lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Recebe de prata e ouro, e faz coroas, põe na cabeça de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Ah, entendi agora. Então você está falando, não é do Josué que sucedeu Moisés, mas é do Josué, filho de Josadac, que era sumo sacerdote também, né? Em que tempo foi esse? Foi no tempo da reconstrução de Jerusalém, 537 anos antes de Cristo, né? Durante o período foi reconstruído o altar e reconsagrado o templo, e ele mereceu esse título profético, até de o ramo. Então, meus irmãos, Josué também era chamado
ele era sumo sacerdote, não esse Josué que nós estamos tratando, mas existe outros Josués dentro da Bíblia. Vamos mais adiante. Josué, ele também era proprietário de uma grande terra, de um campo, onde a Arca da Aliança foi deixada, quando os filisteus estavam de volta para Israel. É um outro Josué, que era dono de um campo, e isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 14. O carro veio ao campo de Josué, do Baximita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Muito bem, ele era dono daquele local. Ele era um proprietário de um campo. Mas tem um outro Josué também, que a Bíblia diz que ele era um governador. Josué é governador de uma cidade lá em Jerusalém. Aí está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 8. Vocês anotem aí, para a gente poder avançar. É 2 Reis 23 e 8, Josué também era um governador da cidade de Jerusalém, durante o tempo do rei Josias. Quando você vai ler, você vai ver que é o tempo do rei Josias. E Josué está lá, como um governador da cidade de Jerusalém, durante o tempo do rei Josias. Amém? Muito bem. Agora, em quarto e último lugar, a pergunta é: em que momento Josué ele foi escolhido? Em que momento da vida do povo ele foi escolhido? Como assim, irmão Isaías? Que momento? Bom, houve um momento importantíssimo na vida do povo de Israel, um acontecimento, um grande acontecimento, que ia mudar completamente o pensamento do povo, ia mudar as emoções daquele povo. A Bíblia diz que foi um momento em que o povo chorou copiosamente. Nesse momento, quando este momento foi anunciado, Josué foi escolhido. Muito bem, Dani, foi a morte de Moisés. No momento em que Deus falou para Moisés que ele não veria, ou não entraria na terra prometida, e disse que ele seria recolhido aos seus pais, ele ia morrer. Naquele momento, Moisés recebe de Deus autorização para escolher Josué como seu sucessor. Muito bem. Então Josué foi escolhido oficialmente como sucessor de Moisés quando Moisés estava sabendo ou estava determinado que ele iria morrer. Números capítulo 27, versículos 12 até o 23. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda, na congregação, foste rebeldes ao meu mandato e me santificar na água diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há espírito, impunha as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a vista deles a todas as obras. Põe sobre ele a tua autoridade, para que te obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra,
sairão, segundo a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenava o Senhor, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe pôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Que lindo, irmãos, que lindo. Este momento é um momento de muita emoção para Moisés. Deus anuncia para Moisés que vai recolher, que a vida dele terminou. Aqui encerra o seu mandato, aqui encerra a sua vida na terra, neste plano. Você caminhou comigo esses 120 anos aqui na terra, mas chegou o momento de você ser recolhido, e Deus graciosamente permitiu que ele subisse ao monte e avistasse de longe a terra que havia sido prometida lá a Abraão. Mas você não vai entrar. E aí Deus deu as razões e Moisés não questiona. Moisés não questiona absolutamente nada. Moisés compreende Deus, Deus compreende Moisés. Mas Moisés ama este povo. E Moisés disse: Senhor, levanta um líder para conduzir esse povo, um homem que vá à frente, um homem que conduza, um homem que tome as rédeas, que diga: eu sei o que tem que fazer, eu sei como fazer, eu tenho coragem para fazer, e te obedeça, e assim como eu fui contigo, seja ele também. E Deus então indica Josué, não é? Moisés nem ousou dizer, mas ele pediu o conselho do Senhor, e o Senhor disse: é Josué, filho de Num. É ele que vai assumir. E ele vai assumir esse grande projeto, coordenado com o sacerdote, com o sumo sacerdote Eleazar, para ajudá-lo na condução desse povo. Ele precisa desse suporte, desse background espiritual, de alguém que esteja em contato comigo, para que eu abençoe os atos dele, de Josué na frente. Eleazar, apresente ele a ele. Eleazar vai dar os conselhos, vai dar as orientações, não é? Abençoe ele na frente do povo, impõe as suas mãos, transfira essa autoridade que você tem para ele. E aí Moisés faz isso. E Josué então agora é o novo líder. Depois dessa apresentação tão linda e tão memorável, vocês imaginam milhões e milhões de pessoas, todo mundo olhando, e Moisés bradando e impondo as mãos sobre Josué. Quando Josué se levanta, Josué está cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Sobre ele desceu o Espírito do Senhor naquele momento. Ele está pronto. Ele sabe que a tarefa é árdua, é difícil, porque ele não é mais nenhuma criança. Viu, Pedro? Ele não era assim jovem como você. E ele, aliás, não tem ninguém aqui que tenha a idade dele, nem mesmo Elias, que é o vovô da turma, Elias. 70 aí. 82, pronto. Ele ainda está perdendo para Josué. Josué tinha 85 nessa época, para assumir tudo isso. Então, olha só, é um desafio enorme, mas revestido do poder e da autoridade de Deus, ele disse: eu faço, eu vou. Amém? Agora, ele vai para onde? Ele vai conquistar a promessa que foi dada a Abraão, aos pais dele. Ele vai, e a gente vai com ele. Amém? Na próxima aula nós vamos, Josué já empossado, assumido, ele agora começa a receber de Deus direção, porque diz o texto que assim como Deus falava com Moisés, Deus falou com Josué, não na mesma intimidade, porque como Moisés diz a Bíblia, nunca se levantou um homem com a intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus falava com ele face a face. Claro que isso é uma forma, né, pastor, hiperbólica, de a Bíblia dizer, porque ninguém jamais viu a face de Deus, mas é em relação à intimidade que ele tinha com Deus.
Mas Josué vai receber as instruções diretas de Deus. E ele vai adiante. E vamos começar então as primeiras batalhas na próxima aula. Amém?